Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo então para substituir a nossa aula, né, referente ao dia 4 de maio. Eu ainda estarei em viagem nessa data. Por esse motivo, então, conforme combinado, eu estou gravando este conteúdo para que vocês tenham acesso, né, ao conteúdo da disciplina e não sejam prejudicados em função desta minha viagem, conforme foi conversado, combinado também com a própria coordenação do nosso curso, tá bem? Eu passo a compartilhar a minha tela agora com vocês para dar continuidade à apresentação desse nosso módulo, do nosso curso de Moral do Amor e da Sexualidade, em que nós estávamos apresentando já há 2 semanas os chamados distúrbios sexuais ou distúrbios, desvios da sexualidade humana, e especificamente agora nós entramos no delicado tema da homossexualidade. Vamos tentar entender o que se fala, que explicação se tem, que tipo de abordagem é feita até hoje sobre este fenômeno, é assim que eu prefiro chamar, né? Este fenômeno da homossexualidade. Bom, a problemática relacionada aos comportamentos e tendências homossexuais, ela é muito antiga, como nós bem sabemos e certamente já ouvimos falar. Mas ultimamente tem sido enfatizado devido a fatores diversos, né, de ordem epidemiológica, difusão e preocupação, né, em relação à difusão de doenças sexualmente transmissíveis, também no sentido cultural, né, homologação, igualdade do juízo ético, psicológico, jurídico entre heterossexualidade e homossexualidade. É recente, nós já até conversamos aqui num dos nossos encontros. No Brasil, por exemplo, foi é, autorizado, né, foi aprovado a união civil de pessoas do mesmo sexo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, duas pessoas do mesmo sexo podem se casar, né, no civil. É literalmente casamento que se chama, né? O que não pode ser confundido com matrimônio, que matrimônio é sacramento, é uma outra coisa, uma outra história, uma outra ideia, né? E passam a ter direitos iguais, né? Direito à pensão, no caso do falecimento de uma das partes, né? Da morte de um dos cônjuges, o outro tem direito à pensão, né? A questão de divórcio, na separação, né? Tem direitos, aquela coisa de se adquiriu algum bem, né? Em comum, um tem direito à parte do outro, etc. Todas aquelas os direitos e deveres que um casal juridicamente, assim dizendo, heterossexual antes tinha, hoje um casal homossexual também tem, mediante essa igualdade jurídica, né? E cada vez mais no sentido ético e psicológico também, nós acompanhamos, nós vemos que é nesse sentido que está a coisa assim caminhando para haver um respeito, uma receptividade, enfim, uma abordagem mais respeitosa, mais equânime em relação aos assim chamados, né, homossexuais, ok? A condição homossexual, o termo homossexualidade, ele foi introduzido por um médico húngaro lá no século XIX. Apesar da inicial conotação clínica, passou a significar a realidade humana total das pessoas cuja pulsão sexual se orienta para indivíduos do mesmo sexo, né? Na mentalidade convencional e dominante, o termo homossexual foi tomando uma conotação negativa, pejorativa, o que motivou em muitos meios a sua substituição por outros termos, né, não contaminados pelo desprezo social, como, por exemplo, homofilia, pederastia e tantos outros termos que podem, assim, definir um assim chamado homossexual. Como na realidade da sexualidade pode se distinguir de 3 níveis: sexos, eros e filia. Pode-se também falar de uma homogenitalidade e heterogenitalidade com relação aos aspectos físicos e biológicos do sexo.
Pode-se falar de homoerotismo, como se fala de heteroerotismo, com relação aos aspectos emotivos, eróticos, ligados ao sexo, né? Pode-se falar de homofilia e heterofilia, com relação aos aspectos relacionais entre uma e outra pessoa. Então, homogenitalidade, homoerotismo, homofilia, né? Nesse sentido de outras relações, né, se são no nível meramente genital, homogenitalidade. Se é no sentido emotivo, né, na esfera do emocional, na esfera do desejo, nós podemos chamar de homoerotismo, né? O sujeito que tem uma relação homoerótica, uma troca, um, um sentimento, um desejo homoerótico. E ainda pode-se falar de homofilia no sentido de relações, né? No sentido de amizade, de afeição, de aproximação ou de proximidade, né? Com uma outra pessoa do mesmo sexo, podemos então assim chamar de homofilia, ok? É necessário delimitar o termo. Existem várias definições da homossexualidade, entre elas uma encontra consenso entre muitos autores. Então, a maioria dos autores assim define conceitualmente a homossexualidade: desvio da atração afetivo-sexual pelo qual o sujeito sente atração por pessoas do mesmo sexo, podendo ter relações com elas ou não, né? Ele pode ter uma atração e não necessariamente ter relação. Pode, enfim, ter também um relacionamento homossexual, homoerótico, homogenital, etc. Deve-se entender por homossexual aqueles indivíduos que, através de seu real comportamento, procuram a sua realização pessoal no nível da sexualidade de forma homossexual, de maneira exclusiva, né, com companheiros, parceiros do mesmo sexo. Nós estamos dizendo isso porque às vezes pode ser algo esporádico, pode ser algo motivado por curiosidade, pode ser algo momentâneo, um período da vida, motivado por carência afetiva, motivado, enfim, por curiosidade mesmo, ou por dúvida, né, ou motivado por uma influência, enfim, é, em algum momento da vida, né? Como nós vamos falar aí adiante, ok? Então, se considera homossexual de fato aquele que de maneira exclusiva se relaciona com parceiros do mesmo sexo, com pessoas do mesmo sexo. Aqueles que têm impulsos homossexuais, aqueles que vivem de pseudo-homossexualidade ou uma homossexualidade latente, e aqueles que vivem uma ambiguidade frustrante, não podem ser, evidentemente, considerados homossexuais de fato, mas apenas e tão somente como pessoas com tendência homossexual. Então, entendamos aí a distinção. O homossexual, de fato, que fez o seu discernimento, enfim, ele se entende assim, ele se identifica dessa maneira, ele tem essa orientação sexual já definida, né? E por outro lado, podem existir pessoas, o que nós estamos dizendo, que têm tendência homossexual, que não significa que ele seja de fato um homossexual exclusivo, ok? A origem da homossexualidade. Nem tudo está esclarecido na origem desse fenômeno. Veja que nós estamos o tempo todo chamando, né, a homossexualidade de fenômeno. Até agora foram formuladas 3 hipóteses na tentativa aí de se encontrar respostas para a origem desse fenômeno. A primeira tentativa de resposta: a homossexualidade é uma modalidade clinicamente indiferente. Então, os autores vão dizer: olha, clinicamente, pouco importa se o sujeito é homo, é hétero, é bi, não dá para se dizer algo sobre isso. Não se define. Avaliamos esse caso, analisamos aquele outro e não chegamos a nenhuma conclusão. É indiferente. Uma segunda opção: a homossexualidade deve ser atribuída a um desvio da linha dos finalismos biológicos, ou seja, é inato, é biológico. O sujeito nasceu assim.
Essa é a vertente mais norte-americana, como eu já adiantei para vocês num dos nossos encontros anteriores. E uma terceira concepção, aquela que é mais europeia, a homossexualidade é uma desarmonia psicossexual cuja origem deve ser buscada na rede de relações afetivas e sociais, ou seja, algo como que adquirido, né? Que se deu nas relações psicossexuais, nas relações afetivas, nas relações do sujeito com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os colegas de escola, de rua, nas brincadeiras, nas curiosidades, nas experimentações, etc. Essa vertente mais europeia. Nessa última interpretação, prevalece a opinião do caráter adquirido e não hereditário da homossexualidade, da sustentação a uma possível esperança aí de se poder prevenir ou até mesmo de tratar muitos casos de homossexualidade. E aqui eu escrevo justamente a expressão para provocar mesmo a tal da cura gay, né? E aí a interrogação, porque vira e mexe a gente ouve falar, aparecem aí alguns entendidos, alguns estudiosos, alguns especialistas defendendo ou atacando, né, uma possível cura gay. Se essa terceira vertente é a real, se é algo que se adquire com o decorrer do tempo, nas relações afetivas, nas relações sociais, assim como, por exemplo, exemplo, hein, entre aspas aqui, assim como se adquire às vezes o hábito ou o vício, né, de fumar, de beber, ou sei lá, né? Eu só falei coisas negativas, o hábito de fazer caminhada, né, o hábito de jogar futebol, o hábito, algo que a gente faz habitualmente, a gente faz, né, todo dia, faz por gosto. Se a gente concorda com essa terceira posição, com essa terceira hipótese, nós estamos considerando a possibilidade de se desfazer o hábito, assim como alguém pode deixar de fumar, pode deixar de beber, pode deixar de fazer caminhada, pode deixar de comer gordura, pode deixar de comer carne, pode deixar de comer açúcar, né? Pode deixar de jogar futebol, pode deixar de ter relações sexuais homoafetivas, homoeróticas, etc. Né? Então, o fenômeno passa por essas três vertentes, essas três hipóteses, e ainda não se tem uma resposta definitiva, ok? Foram estudados os eventuais fatores hereditários, fatores sociológicos, a presença de um déficit hormonal, e, sobretudo, foi levado em consideração o clima de educação familiar também. E esse parece ser o fator mais influente na determinação da orientação homossexual. Então, alguns dirão a presença, no caso dos meninos, né, muito recorrente, forte da mãe ou da avó ou de tias, mulheres femininas, irmãs mais velhas, enfim, pode ter influenciado na educação desse menino e vice-versa, na educação da menina que se descobre homossexual, uma ausência da figura paterna masculina, uma presença paterna rígida, no sentido de rigorismo mesmo, né? Ou não, enfim, é o que se estudou, né? É o que tentou se explicar. É preciso ainda aprofundar as pesquisas no terreno da hereditariedade, né, dessa questão de se herdar, né, se isso é genético, se é biológico, se é inato, se o sujeito realmente nasce assim, se ele herda, né, a genética de seus pais, né, sobretudo com referência à dinâmica do componente psicológico afetivo no âmbito familiar. Existem, além disso, estudos que levantam o problema de saber se as causas da homossexualidade masculina são as mesmas que determinam também a homossexualidade feminina. A interpretação psicanalista, a que se dá mais crédito, indica o período que vai dos 6 aos 12 anos, como aquele período em que, em princípio, se instaura o desvio.
O dinamismo consistiria no fato da mal-sucedida identificação afetiva do menino ou da menina. A orientação psicoafetiva é diferente, enquanto a criança do sexo masculino limita-se a acentuar com um profundo envolvimento emotivo seu apego à mãe. A criança do sexo feminino realiza uma espécie de cambalhota afetiva, orienta sua afetividade predominante para o pai, assumindo em relação à mãe, até então objeto de amor, uma explícita atitude de antagonismo. Então, aqui nós estamos no âmbito da psicanálise, em que o Freud trabalha com a teoria do complexo de Édipo. Se você nunca ouviu falar, vale a pena você fazer uma pesquisa aí, né, na internet, dê uma lida sobre complexo de Édipo em relação aos meninos, complexo de Electra em relação às meninas. O que leva um menino a sentir um desejo sexual, né, por sua mãe? O que leva uma menina a sentir um desejo sexual, aqui eu falo de modo inconsciente, é claro, por seu pai, por ter um apego, uma afeição à figura paterna masculina, e em que momento há essa espécie aí de cambalhota afetiva, essa reviravolta, né? O que antes era um apego se torna um antagonismo, e o que fazia o sujeito do sexo masculino se sentir atraído pela mãe, que é do sexo feminino, ou seja, do sexo oposto, ele simplesmente se apegar à mãe e, de alguma forma, se apropriar dos modos de ser da mãe, do jeito de ser da mãe, e acabar tendo atração sexual por sujeitos do mesmo sexo, no caso dos meninos, né, terem atração sexual por outros meninos, nessa figura feminina que ele se apegou e determinou, de alguma forma, essa sua orientação sexual. Então, é mais ou menos isso. Não sei se ficou muito claro. Se não ficou, a gente pode, no próximo momento, no nosso encontro síncrono, esclarecer melhor, caso tenha surgido essa dúvida, não tenha sido muito claro, ok? Tanto o menino como a menina manifestam sem equívoco essa atitude heterossexual por meio de um nítido comportamento ciumento, com tendência a separar o pai da mãe toda vez em que se apresenta a ocasião, insinuando-se entre eles com atitudes sedutoras. Repito, isso tudo de forma inconsciente, segundo a teoria psicanalítica, ou seja, segundo Sigmund Freud. Outros autores dirão outras coisas, oferecerão outras explicações. Mas a mais consistente, a que é respeitada até hoje, a que é considerada por um lado e é criticada por outro, é essa do Freud, a psicanalítica, que vai então falar nesse sentido, né? Dar esse tipo de explicação, ok? Que a menina tenta separar o pai da mãe, né? Ela sente ciúme quando vê o pai abraçado com a mãe, quando vê o pai trocando carícias com a mãe, quando vê o pai tendo relação sexual com a mãe, enfim, ela se sente enciumada, né? E acaba se insinuando para o pai e vice-versa. O menino tem uma espécie de atitude sedutora em relação à mãe, porque tem um desejo pela mãe. Isso é, repito, complexo de Édipo, complexo de Electra. Esse antagonismo em relação ao genitor do mesmo sexo assume, pouco a pouco, dimensões que atingem o limite do tolerável. Isso cria a premissa para a resolução dessa fase edipiana. É o fenômeno-chave do discurso sobre a homossexualidade. Pois é nesse período, por volta do 6º ano de vida, que se estabelecem as bases determinantes, segundo a orientação psicanalista, da orientação sexual adulta. Ou seja, segundo Freud, até o 6º ano de idade de vida, todos nós somos bissexuais, trocando em miúdos aqui, grosso modo falando, né? Não se tem uma orientação definida. E é ali no limite do 6º ano de idade em que essas bases começam, então, a se determinar. E dos 12, aliás, dos 6 aos 12,
é que ela vai então se desenvolver nesses 6 anos aí, é que a criança inconscientemente vai determinando a sua orientação sexual. Repito, segundo a análise do Freud, segundo a visão psicanalítica, ok? Essa identificação que dá as bases psicodinâmicas profundas da orientação sexual adulta. Isso será e deverá ser confirmado depois da fase de latência, dos 6 aos 12 anos, lá na puberdade. Então, quando a menina atinge 12 anos, elas geralmente amadurecem antes do que os meninos, né? Os meninos ali, a partir dos 12 também, na sequência, quando a genitalidade se tornar uma expressão particularmente significativa, que aí começam a nascer pelos, o órgão genital começa a mudar de tamanho, enfim, começa a ter mudanças significativas na puberdade, aquela explosão de hormônios, né, no corpo, no físico, ainda que não totalizante, da energia sexual que passa a existir, a se manifestar, a explodir, por assim dizer, ali nesse momento da puberdade, tanto para os meninos quanto para as meninas. Distinguem-se os homossexuais essenciais daqueles homossexuais ocasionais. Os primeiros são mais sujeitos à compulsão do instinto. Os segundos procurariam um encontro sexual por motivações mais superficiais, como a procura de sensações extravagantes, ou por desejo de aventura, por curiosidade, etc. É óbvio que o problema mais grave quanto à dificuldade de terapia é para aqueles que são considerados homossexuais essenciais, né? Alguns conseguem definir também uma categoria de pessoas que, em seu comportamento, demonstram ser heterossexuais com constantes e fortes tendências homossexuais. A mesma teoria do Freud ainda vai dizer que alguém pode ser 90% homossexual e 10% heterossexual, 80% heterossexual e 20% homossexual, 70% homossexual e 30% heterossexual, e assim por diante. 60% uma coisa, 40% outra. E aí nós chegamos na bissexualidade, alguém que é 50% homossexual e 50% heterossexual. É claro que o ser humano não é tão categórico assim, não é tão cartesiano assim, não é tão matematicamente assim definido, mas grosso modo nós podemos dizer que alguém pode se identificar heterossexualmente com tendências fortes, veja que nós estamos assim chamando, assim dizendo, tendências fortes, arraigadas de homossexualidade, né? Então ele é de base heterossexual, mas tem algumas tendências, alguns interesses, algumas curiosidades, enfim, na linha da sexualidade em relação à pessoa do mesmo sexo também, ok? Pode-se, por outro lado, distinguir o homossexual do homófilo. O segundo, o homófilo, ele apresentaria uma tendência atenuada, né? Não seguida pelo comportamento. Segundo a experiência de psiquiatras e psicoterapeutas, é importante julgar cada caso em separado, né? Muitos estudiosos observam que a tendência mais estruturada é muitas vezes acompanhada também de neuroses. Alguns autores puderam, à luz de uma vasta experiência terapêutica, definir 4 etapas no caminho da conscientização homossexual. Quando alguém, enfim, começa a ter dúvidas acerca do seu desejo, acerca do que sente, acerca da sua orientação sexual, esses estudiosos, esses autores, então, falam aí de 4 etapas que o sujeito vai, então, passando para, enfim, se entender, se conscientizar homossexual. Vamos ver que etapas são essas. Em primeiro lugar, seria a tomada de consciência de ser diferente, com as consequentes ansiedades e prostração que atingem toda a esfera dos sentimentos e das relações. Então, o sujeito se vê diferente. Peraí, eu não sou igual ao meu colega. Peraí, eu estou sentindo algo diferente. Segundo ponto, segue-se a acentuação da depressão psíquica e do sentimento de solidão, com uma vivência de desprezo e perseguição até mesmo na família.
bullying, isolamento, depressão, o sujeito se vê diferente e não se aceita, queria sentir algo diferente, não consegue. Às vezes o pai força um pouco a barra, a mãe faz algumas exigências, alguém faz uma brincadeira de mau gosto, uma piada, alguém força alguma situação e o sujeito não consegue reagir, não consegue lidar, né, com essas situações. Verifica-se em seguida a aproximação natural de sujeitos da mesma tendência e a integração num grupo de diferentes. Então, naturalmente, aquele que se sente diferente acaba se identificando com outros que também se sentem diferentes e eles se unem, eles se juntam. Né? Desenvolve-se, enfim, a agressividade em reação à marginalização real ou suposta ou de qualquer modo sofrida. Né? Quando o sujeito, então, reage e diz: eu não quero ser menosprezado, eu não quero ser maltratado, eu não aceito ser, né, tratado com indiferença, não aceito ser diferente, não aceito sofrer bullying, enfim, né? Não quero ser marginalizado e tratado de qualquer maneira e acaba agindo, se manifestando assim com certa agressividade também, ok? Os aspectos clínicos da homossexualidade masculina podem ser os seguintes: pânico e ansiedade, especialmente no adolescente, diante da descoberta desagradável de se sentir diferente. Reação depressiva, né, mais comum no adulto, com sofrimento neurótico, sentimento de culpa, mesmo sem condutas de desvio. Descompensação psíquica com tendência à agressividade, ausência de evidências dos fatores distintivos de natureza endócrina e forte apego à mãe. Então, são alguns pontos aí que os psicanalistas, né, os psicoterapeutas identificam em relação aos meninos, né, aos comportamentos masculinos. Já a homossexualidade feminina, ela tem características análogas, parecidas com a dos meninos: depressão, insegurança, descompensação neurótica. Porém, é assumido um comportamento masculino, pois o apego de tipo sedutivo, possessivo, é sempre exercido como o de uma mulher. Bom, eu acho que por hora, né, por enquanto seria mais ou menos isso que eu tinha para apresentar a vocês. Se Deus quiser, a continuidade dessa nossa conversa se dará no nosso próximo encontro, na segunda semana de maio, de modo síncrono, quando nós teremos o nosso encontro, a nossa aula ao vivo, e poderemos então conversar, discutir, trocar ideias, tirar dúvidas, esclarecer algum possível ponto que tenha ficado aí para trás, para ajudá-los na compreensão desses conceitos, desse tema tão delicado que nós estamos apresentando a partir de agora. Tá bom? Até mais, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem.